Salmo 123, Salmo de Romagem, dando continuidade à série em Salmos de Romagens, Salmo 123. O tema desta noite da mensagem é clamando ao Senhor em meio à humilhação. Amém? Que diz assim a palavra de Deus: A ti que habitas no céu, eleva os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Até aqui diz a palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor eterno Deus, celestial Pai, pedimos, ó Deus, mais uma vez a iluminação do Teu Santo Espírito, para que o Senhor venha falar conosco, venha, Senhor, nos transformar pela Tua palavra. Pedimos a passar pela humilhação, dando glória ao Senhor. Assim, ó Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, em algum momento da sua vida, você já passou por um processo de humilhação. Em algum momento, alguém te humilhou, seja na escola, no trabalho, ou pior ainda, no meio familiar. Todo mundo já passou por humilhação ou irá passar. Mas como o cristão passa pela humilhação? Como o cristão se comporta diante da humilhação? O que Deus manda o cristão fazer diante da humilhação? Muitas das vezes a humilhação procede de uma injustiça. Uma injustiça na escola, no trabalho. Sempre onde há uma injustiça, vai resultar em uma humilhação. Ou até mesmo seremos humilhados ou desprezados por sermos cristãos. Essa militância contra o cristianismo faz com que os cristãos sejam humilhados onde estiverem, sejam zombados. Então todo crente passa por um processo de humilhação. E a palavra dessa noite irá nos ensinar como passar pela humilhação. Bom, nos Cânticos de Romagens, a nossa série, nós vimos no capítulo 21, nós vimos que o Senhor virá ao nosso socorro. Nós vimos no capítulo 122 a alegria de estar na casa do Senhor. Mas esse Salmo 123, ele é diferente dos outros, porque ele é um salmo pós-exílio, exílio babilônico, onde o povo, depois de voltar do exílio, escreveu esse salmo. Para entendermos o contexto dele, vamos lembrar mais um pouco. O exílio foi quando o povo da Babilônia invadiu Judá. Os habitantes de Judá foram levados cativos. Aqueles que escaparam das espadas foram levados cativos para a Babilônia, para serem escravos lá. Bom, e o povo ficou um bom tempo nesse processo. Até que Deus levantou Ciro, o rei da Pérsia, como você pode ver lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Ciro foi levantado para que se cumprisse a palavra de Jeremias, que Deus usou Jeremias para profetizar que Ciro levantaria e libertaria o seu povo. E assim começa o povo a voltar para Jerusalém, para construir o templo. E o povo volta, começa a construir com Zorobabel, começa a levantar o templo, e alguns inimigos tentam parar a obra. Levam cartas ao rei da Pérsia da época, que era o rei Atarjezes, para que a obra seja interrompida, e assim a obra foi interrompida, e a obra ficou por um tempo, mas depois que Deus levantou Ageu para animar o povo a voltar à construção do templo, e o povo voltou a construir o templo somente no reinado de Dario, e novamente depois, em Artaxerxes II, o povo já terminado o templo,
Agora o povo começa a construir os muros em volta de Jerusalém. E eles são humilhados, são zombados. O povo chega a o chamar de fraco. O que esses fracos judeus estão fazendo? Se vier uma raposa, derribará esse muro. E o povo assim foi humilhado e zombado por fazer a obra do Senhor. E assim eles escreveram esse Salmo 123, que nos ensina a passar pela humilhação, que nos apresenta duas lições. A primeira dela, como podemos ver no versículo 1 ao 2, é olhando para o Senhor. O salmista diz assim: A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim nossos olhos estão fitos em Deus. Bom, aqui o salmista apresenta uma submissão ao Senhor, né? Se nós pegarmos o conceito de servo do Antigo Testamento, nós podemos voltar lá em Abraão, que deu a ordem ao seu servo para que achasse esposas no meio da sua parentela e que não arrumasse filhas dos cananeus para Isaac. Abraão pede para que o servo faça o juramento, o servo faz, obediente ao Senhor, Abraão. O servo vai, cumpre o que Abraão pediu, e quando tenta fazer com que ele demorasse na sua jornada, quando ele já encontrou a esposa de Isaac, ele diz: não me detenhas, porque eu tenho que cumprir o mandado do meu Senhor. Então você vê que o servo naquela época, ele era obediente ao Senhor dele, ele era submisso. O que o Senhor dele dizia para ele fazer, ele fazia. Ele só ia até onde o Senhor dele permitia que ele fosse. E o servo também era fiel, porque ele cumpriu o que Abraão pediu até o fim, e não deixou que nada mudasse o caminho dele. Então, o servo, quando está olhando para o Senhor dele, é um sinal de submissão. Ele está esperando o Senhor dar uma ordem para ele agir. Ele não age por livre, espontânea vontade, né? Ele age dessa forma, esperando o Senhor dele agir. E diante disso que foi dito sobre a submissão ao Senhor, nós podemos pensar, quando nós passamos pela humilhação, qual é a nossa primeira reação? É olhar para o Senhor ou já agir com as próprias mãos? Porque o povo não fez isso, eles não agiram com as próprias mãos. Se você vê em Jeremias 4, versículo 13, Neemias, aliás, ele diz assim, Neemias 4,13: Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as espadas, e as suas lanças e os seus arcos. Então você pode ver, o povo se defendeu, o povo não foi até o inimigo que estava zombando, o povo não retribuiu o mal do inimigo. Pelo contrário, ele se defendeu no meio da humilhação. Qual tem sido a nossa atitude diante da humilhação? Humilhação no trabalho, na rua mesmo, na família? Tem sido a submissão ao Senhor? Qual tem sido a nossa reação? Nós temos ensinado as nossas crianças, tem ensinado seu filho a agir na humilhação como submisso ao Senhor, ensinado o filho, não, olhe para o Senhor, não retribua o mal, não se apresse a fazer o mal. Temos ensinado nossos filhos ou nós achamos que eles sabem como agir no meio da humilhação? Eles não sabem. A reação de uma criança quando está enfurecida já é retribuir. Então, o papel dos pais é ensinar as crianças a agir nessa situação, que nós também passamos na humilhação. Temos que passar ela olhando para Deus. Eu não estou dizendo que nós temos que ver a pessoa zombando de nós e ficarmos quietos. Não. Nós temos que fazer igual o povo fez, se defender e usar os meios legais para isso, não as nossas próprias mãos. Quais são os meios legais? Numa escola, quando o jovem é humilhado, zombado, é buscar os
os diretores da escola. Para que resolva o problema. Não é agir com a própria mão. Eu vou te pegar no final da aula. No trabalho, é denunciar no RH. É isso que o crente tem que fazer diante da humilhação, olhando para Deus e usando os meios legais para se defender. Não é querer achar um problema no outro e também humilhar o outro, ou preparar, né, uma cilada para o outro. Você vai se ver comigo, hein? Não. O papel do crente é olhar para o Senhor e usar os meios legais, se defender. Né? Só quando a sua integridade física estiver sendo imposta, aí sim você deve se defender. Mas fora isso, o crente tem que se defender com os meios legais, e foram isso que eles fizeram. Eles ficaram esperando o povo vir, eles não foram até, todo mundo ficar armado e esperando. Porque se eles vierem, nós os defendemos. Mas também se eles não vierem, nós estamos atentos. Então a humilhação, quando nós passarmos pela humilhação, tem que ser dessa forma, usando os meios legais e olhando para Deus, sendo submisso ao Senhor, fazendo até onde Deus permite o que fazemos. Então devemos ensinar as crianças, porque ensinando as crianças assim, vamos estar ensinando elas a serem submissas ao Senhor, a colocar em Deus as suas dificuldades, as suas ansiedades, coisa que também nós devemos fazer. Colocar em Deus a nossa situação. E a segunda lição que esse texto nos apresenta é clamando ao Senhor. Como nós vemos no versículo 3 ao versículo 4, que ele diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Em Neemias 4, versículo 9, ele diz assim: porém nós oramos ao Senhor Deus, como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então, meus irmãos, eles oraram a Deus. Foram submissos ao Senhor a não reagir por conta própria e depois oraram ao Senhor. Oraram para que o Senhor colocasse um ponto final a essa situação, que estavam fartos e já estavam com a alma amargurada. Depois deles terem orado, o que aconteceu? Lá em Neemias ainda 4, versículo 15, diz assim: sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Não precisou do povo reagir, não precisou do povo matar ninguém, simplesmente, se você ler lá o relato, frustraram os planos deles e eles pararam, não foram mais. E o povo terminou o muro. Não precisaram fazer nada, somente oraram ao Senhor e pediram para botar o final nisso. O crente na humilhação, ele ora para que Deus resolva, não resolve com as próprias mãos. A humilhação não é um processo fácil, porque traz amargura, tristeza, mas devemos continuar clamando até que Deus ponha um ponto final. Usar os meios legais, submissão ao Senhor, e clamar até que Deus resolva por completo o problema. É assim que o crente passa pela humilhação. Bom, diante disso que foi dito, quando você passa pela humilhação, você clama ao Senhor, mesmo estando com a alma amargurada, com um sentimento de tristeza pela situação. Você clama ao Senhor, você busca ao Senhor. O jovem, quando passa pela humilhação, tem orado ao Senhor, pedido para que o Senhor coloque um ponto final na situação, que os jovens são humilhados na escola. Dependendo do pensamento, ou até por serem cristãos, são humilhados na escola, em faculdade, passam por humilhação. E devem orar para que Deus coloque o ponto final nisso, porque nós sabemos que são tudo filhos do diabo, que vêm para atormentar o crente. Então o crente deve orar para que Deus acabe com isso. No trabalho, sempre colocando Deus na frente.
para que Deus resolva a humilhação. Ensina também as crianças para que elas façam isso, para que clamem ao Senhor, para que elas entendam que isso, a humilhação, acontece, mas acontece para que nós permanecemos submissos ao Senhor e clamemos a Ele para que Ele bote um ponto final. Mas também acontece o outro lado da moeda, né? Quando o crente não é mais o oprimido, mas o crente é o opressor. Quando o próprio crente humilha o outro crente, né? Você vê isso quando tem mais do que o outro, né? Ou a criança imita a atitude do pai, onde o outro crente humilha o outro crente. Né? Não é só o crente que é oprimido, ele consegue também oprimir o outro. O crente, nós temos que prestar atenção nisso. Muitas vezes, uma conversinha, temos para pensar se essa conversa não está diminuindo o irmão, né? Não está humilhando o outro irmão. E quando isso acontecer dentro da igreja, deve-se levar às autoridades da igreja para se resolver. Não é levar ao tribunal do incrédulo. Se você for lá em 2 Coríntios, você vai ver que Paulo alertando os irmãos, que tinham os irmãos lá, que levavam a causa deles, ao invés de levar à igreja, levavam ao tribunal secular. E Paulo dizia, como é que pode vocês crentes, levando a causa de vocês até os ímpios para julgar, quando na verdade deveria julgar dentro da igreja? Então essas coisas devem ser levadas até as autoridades da igreja para ser resolvidas dentro da igreja. Mas eu já orei, já fiz tudo, já fiz todos os meios legais, já clamei ao Senhor, mas a situação não resolve. Bons irmãos, devemos permanecer até o fim desse jeito. Enquanto a sua condição física não é colocada em perigo, devemos agir dessa forma, usando os meios legais que Deus colocou e também clamando a Ele. Nunca retribuir com as próprias mãos o mal. Porque dessa forma glorificamos a Deus. Passando pela humilhação, não, o Senhor resolverá. Colocamos Deus na frente de tudo. Né? E não agimos como ímpio, né? Eu não levo desaforo para casa. Não levo desaforo para casa. Não, quando o Evangelho está sendo o testemunho do Evangelho está sendo exposto, aí entra o que Jesus disse. Quando te derem um tapa numa face, vira a outra. Então, quando o Evangelho, o testemunho do Evangelho está sendo colocado em risco, aí Jesus nos ensina a abrir mão dessa vingança. Mas quando nos outros casos, como esse que eu mencionei, nós devemos ir até o final das consequências, mesmo com os meios legais, e orando ao Senhor para que coloque o fim nessa situação. E a humilhação nos faz lembrar de Cristo. Lá em Marcos 15, 19 e 20, diz assim, davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a purpura e o vestiam com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Jesus foi humilhado. E ele poderia ter reagido. Na cruz, deram vinagre para ele, zombaram dele e disseram, desce daí, já que você é o Cristo, se salva. Cuspiram nele, como foi lido. Jesus passou pela humilhação. E nem por ser o Filho de Deus ele reagiu. Primeiro, porque ele estava cumprindo a obra de Deus, ele deveria ser crucificado, e sendo obediente, nos deixa também esse ensino, quando estamos fazendo a obra de Deus, devemos até mesmo suportar a humilhação por obediência à obra de Deus, como o povo lá fazia, suportaram a humilhação, não reagiram, porque estavam fazendo o que Deus mandou eles fazerem, que era a construção do templo. Então tinha uma missão maior por trás da humilhação. Como Cristo também. Por trás da humilhação que ele passou, tinha uma missão maior do que esta. Então lembre-se, meu irmão, quando você for humilhado, lembre-se que não é porque você é feio ou é bonito que está sendo humilhado. É porque você é crente.
porque você é cristão. Por isso que você é humilhado. Por isso que as pessoas zombam daqueles que são cristãos. Por causa de Cristo. Então o exemplo que ele nos deixa é esse. Passar por cima disso para que o Evangelho seja glorificado. Então quando passarmos pela humilhação, olhamos para Deus, clamamos a Ele para que Ele resolva essa situação. E se você estiver passando nesse momento por humilhação, faça isso, continue fazendo isso, orando a Deus. Nunca tente resolver com as suas próprias mãos. Peça para que Deus resolva. Já passei por humilhação e várias vezes, nenhuma das vezes reagi, pensei em reagir, mas não reagi, orei e no final Deus resolveu. Outras pessoas também, outros crentes, passaram pela humilhação, não reagiram, oraram e Deus resolveu. Sem precisar fazer justiça com as próprias mãos. A vontade que dá é essa, de esgoelar o próximo, mas não é isso que Cristo nos deixou de ensino. E também não é isso que o texto nos ensina hoje. Devemos ser submissos ao Senhor, fazer o que Ele permite e sempre clamar a Ele, para que Ele coloque o ponto final. Amém? Oremos, irmãos. Eterno Deus, celestial Pai, Senhor, a Tua palavra foi ministrada. Pedimos, ó Deus, que o ensino desta noite o Senhor possa fazer ficar gravado em nossos corações, para que quando, meu Pai, nos depararmos com a humilhação, possamos agir desta forma, Senhor, olhando para o Senhor, clamando a Ti, Senhor, e buscando os meios legais, Senhor, e glorificando o Teu nome, usando o exemplo de Cristo, que foi humilhado, foi zombado, e mesmo assim, Senhor, suportou a humilhação e concluiu a sua obra. E que também possamos fazer isso, ó Pai, suportar a humilhação pelo amor ao Evangelho. Assim, ó Deus, pedimos para que o Senhor abençoe essa palavra em nossos corações, para não pecar contra Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para ficar em pé, para entoarmos o hino 266 em resposta a esta mensagem. Rude Cruz, 266. De cruz ser erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será.
Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, pedimos mais uma vez, Senhor, para que o Senhor leve-nos para casa, nos livre, Senhor, de todo mal, nos proteja e nos dê, Senhor, uma semana abençoada em nossos trabalhos, nas escolas, nos estudos. Que essa semana o Senhor, Pai, possa nos capacitar a viver o que ouvimos essa noite, que é passarmos pela humilhação, glorificando o Teu nome. Deus, peço pelo Teu povo, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos.